Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco das técnicas injetáveis indicadas para o tratamento da dor e da inflamação. Sem dúvida nenhuma, esse é o nosso grande apelo com os colegas que atendem as patologias ortopédicas e traumatológicas, e nós desenvolvemos ao longo do tempo, baseado em todo um aprendizado das técnicas, das normas de realizar as técnicas injetáveis, alguns parâmetros práticos, baseado, claro, no suporte da ciência, para que nós, fisioterapeutas, possamos trazer um resultado satisfatório, principalmente na dor aguda do paciente. Lembrando, pessoal, que a terapia injetável, seja qual for a modalidade, ela corrobora com o tratamento, ela não substitui. Ainda que eu devo alertar que algumas aplicações por si só já resolvem o quadro doloroso do paciente. Isso traz para o fisioterapeuta um diferencial fantástico, inigualável nas técnicas para alívio da dor. Então obrigado, Lineucio, J. Júnior. Eu estou controlando tudo aqui, eu estou com 3 telas. E caso ocorrer alguma falha, eu peço já perdão antecipado. Mas vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu mudar aqui um pouco, tirar meu rosto aqui do lado. O pessoal, nós tínhamos falado que nós não íamos falar mais da legitimidade, né? Enfim, a legitimidade, ela está inserida nestas resoluções. Então, quando nós falamos em legislação para técnica injetável, vocês têm que concordar e nós temos que olhar para as nossas resoluções. Eu vou dar uma passada. Às vezes eu estou olhando para cá, é porque eu estou olhando na segunda tela, tá bom? Então, nós temos que observar que nós temos de sobra legislação que atestam e que nos garantem a prática das técnicas injetáveis. É claro que nós precisamos ainda de uma normativa, e eu gostaria já de antemão agradecer o COFITO, Dr. Cepeda, que tem se empenhado a formar um grupo de trabalho para o acórdão ou a resolução das normativas das técnicas injetáveis. Então vamos lá. Nós temos na resolução atual vigente, a 424 de 2013, e lá está bem específico que não existe proibição de prescrição de medicamentos pelo fisioterapeuta. Então essa proibição já existia lá na COFITO 10. A COFITO 10, pessoal, é de 78, ela já foi substituída pela 424, ela foi reeditada. E nessa reedição, de fato, aonde num capítulo que, se não me engano, o artigo número 8, capítulo número 8, lá dizia que o fisioterapeuta não pode prescrever medicamentos e realizar ato cirúrgico. Porém, foi retirada a proibição da prescrição de medicamentos. Então, pela 424, que é o nosso código de ética mais atual, não existe proibição de prescrição de medicamento. E as técnicas injetáveis estão inseridas aí dentro. A resolução 380 já fala sobre as técnicas injetáveis com relação ao ozônio. Então, lidar com agulhas, manipular agulhas, já faz parte da rotina do fisioterapeuta. Se vocês olharem a resolução do ato médico, a 12.842, ela já prevê, eu vou aqui utilizar esse marcador aqui para a gente marcando, você está vendo aqui que não existe exclusividade para a técnica injetável realizada apenas pelos outros profissionais da área de saúde. E também o diagnóstico nosológico também não é específico de uma área da profissão. Várias profissões já realizam o diagnóstico. A COFITO 80, ela já fala das competências do fisioterapeuta para solicitar exames
exames de imagem, exames subsidiados laboratoriais, enfim, isso já faz parte do arsenal do fisioterapeuta. O Acordo 611 de 2017, ele já fala sobre a prática de prescrição de medicamentos. Lá existem vários insumos que nós podemos usar em medicamentos. Nós não vamos entrar em detalhe porque esse assunto já foi bastante esgotado. Eu só estou dando uma passada de forma resumida. No artigo número 5 da Constituição Federal, eu vou ler aqui que fica mais fácil, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ou seja, assim os indivíduos têm ampla liberdade para fazer o que quiserem, desde que não seja um ato ou comportamento ou uma atividade proibida por lei. Então, a prática injetável não está proibida por lei para fisioterapeutas. Uma outra dúvida dos colegas, principalmente, eu vejo que aqui tem alunos, tem profissionais também que têm interesse na área de injetáveis. A Anvisa, ela não normatiza condutas utilizadas pelas profissões. Cabe a cada conselho fazerem as suas normativas. O Cadastro Internacional de Doença, que na verdade o nome correto é Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, é um direito do fisioterapeuta usar, porque se nós temos o diagnóstico nosológico, nós somos profissionais de primeiro contato, nós podemos e devemos usar o CID. O Cadastro Internacional de Funcionalidade, o CIF, ele é uma exclusividade quase que do fisioterapeuta. Várias profissões podem usar, mas como ela fala de funcionalidade, ela está mais relacionada à fisioterapia. Lembrando que lá na COFITO 404, que normatiza a especialidade de ortopedia e traumatologia, lá fala bem claro que um dos preceitos do fisioterapeuta em ortopedia e traumatologia é ter... deixa eu ver se eu tiro essa tela aqui. É a competência do recurso da farmacologia aplicada. Então, é um dever do fisioterapeuta lidar com os medicamentos. Vamos lá. Aqui, nesse slide, nós podemos ver que lá na Austrália, deixa eu tirar a minha foto aqui, vou colocar aqui no canto. Aqui no serviço australiano, nós vimos aqui nesse trabalho, que foi chamado Atividade de Escopo Estendido, que o fisioterapeuta australiano, que tem uma autorização para técnicas injetáveis, ele foi comparado, eu vou mostrar aqui no próximo slide, esse daqui foi em 2013, tá? E a conclusão que eles chegaram nesse trabalho é que foi autorizado pelo governo australiano que os fisioterapeutas pudessem administrar os corticoides por via injetável. E lá, eles foram reconhecidos como atividade de escopo estendido. Isso foi feito em 2013. Em 2016, notem aqui, em 2016, eles perceberam e compararam os cirurgiões que realizavam técnicas injetáveis com os fisioterapeutas e, colegas, não houve diferença significativa entre os profissionais, o resultado foi equiparado. Então, isso mostra que o fisioterapeuta ele está apto, tecnicamente e cientificamente, para realizar essas condutas. Com relação, eu gosto muito desse artigo aqui, porque ele relacionou os fatores de... Quando a gente fala em técnica injetável, nós temos uma grande melhoria dos nossos pacientes com as técnicas injetáveis nas patologias de ombro, nas tendinopatias, nas bursites, enfim. E nesse trabalho aqui, mostra que no diagnóstico dos pacientes, nas cirurgias que foram feitas de manguito rotador, por exemplo, havia uma grande falha no tratamento. Isso mostra que as técnicas injetáveis que não
traz risco para os pacientes num procedimento cirúrgico, porque as cirurgias de ombro, na sua grande maioria, é uma anestesia geral. Então, esse trabalho mostrou que os problemas relacionados às falhas de tratamento de manguito rotador poderia ser primeiro tentado as técnicas injetáveis. Olha só, até no Paquistão foi feito um trabalho comparando o diagnóstico dos fisioterapeutas e comparando com o diagnóstico dos médicos daquela localidade, e o resultado foi que ambos chegaram à mesma conclusão no seu diagnóstico. Claro que no Paquistão, lá eles não possuem a técnica injetável, mas ficou bem claro nesse trabalho que o diagnóstico nosológico, o diagnóstico disfuncional daquela patologia, eles são equiparados entre essas duas profissões que eu mencionei. Aqui nós mostramos que já na fisioterapia dermatofuncional, que foi já reconhecida em 2009, e eu falo aqui da dermatofuncional aqui para os colegas, porque de fato foi a área da fisioterapia que mais, vamos dizer assim, que mais foi lesionada pela falta da normativa das técnicas injetáveis. As outras profissões já estão, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês esse slide, eu queria agradecer aqui ao Dr. Darlan. Esse slide foi passado para a nossa vice-presidente, doutora Ana, que me cedeu, e aqui eu coloco e faço a referência da fonte do Dr. Darlan. Muito obrigado, caso ele estiver assistindo aqui essa live. Então, ele fez uma pesquisa, e aqui mostra que a nossa resolução 362 da estética já reconhece todas essas atividades, mas vocês veem a carboxterapia, que já é uma técnica injetável, já desde 2009, já usa agulhas. Parece que existe um receio quando se fala em agulha. Mas, o próximo slide, nós mostramos que as outras profissões já possuem normativas, inclusive de técnicas injetáveis. Vocês podem olhar aqui que a biomedicina já tem desde 2011. Eles já realizam técnicas injetáveis, a farmácia, a enfermagem e a odontologia. Então, os fisioterapeutas me parecem, deixa eu baixar isso aqui um pouco, que é a única profissão que ainda não normatizou as técnicas injetáveis. Vamos em frente, próximo slide. Bom, antes de nós começarmos já a falar das técnicas injetáveis, aqui alguns livros de recomendação: Fisioterapia Invasiva, do Dr. Fermín Valera, Francisco Minaya, que são fisioterapeutas espanhóis. Aqui, Dr. Stephanie Saunders, que é uma fisioterapeuta inglesa, já vou falar dela. E aqui o Atlas de Terapia Neural, muito utilizado pelos colegas da fisioterapia. Bom, pessoal, é claro que, como eu vou falar de técnica injetável, eu vou falar sobre o Masterclass, que é um curso que nós ministramos, que tem uma carga horária inicialmente de 60 horas, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse curso. Mas eu intitulei de Masterclass porque vocês podem notar aqui a terapia injetável, ela, nesse formato do Masterclass, ele possui 3 vertentes, que é a mesoterapia, a terapia neural e a terapia injetável. A mesoterapia, pessoal, ela foi consagrada por esse médico, Dr. Pistol, que faleceu em 2006, e depois eu vou falar um pouco mais detalhado sobre esse médico. E a terapia injetável, quando eu falo nos moldes dos ingleses, é porque ela foi preconizada, obviamente, por Dr. Sirix, e a doutora Stephanie Saunders foi uma de suas discípulas, e ela é fisioterapeuta. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. E os irmãos Hunex, já lá em 1925, já criaram a terapia neural. E então essas 3 técnicas é que fazem parte do Masterclass, e de fato são as 3 técnicas que mais nós utilizamos no controle doloroso.
Lembrando que, olha só, de forma rudimentar, a seringa, a técnica injetável aqui, o Charles Gabriel Pravaz, ele já construiu uma seringa em 1831. Pasmem vocês que a seringa surgiu antes do primeiro medicamento comercializado no mundo, que foi o ácido acetil salicílico, que eu vou mostrar aqui no histórico para vocês. Então já existia a seringa. Aqui tem um breve histórico. Claro que eu não vou ficar lendo para vocês, mas vocês podem ver aqui desde 1844, que o Francis Reed, nas injeções subcutâneas, até o Dr. Pistol em 1952, e eu vou falar um pouquinho mais para frente do caso dele. Nós podemos ver aqui que a terapia neural dos irmãos Huneck, ela começou coincidentemente. Então, ela começa em 1925, os irmãos Ferdinando e o Walter Huneck, a irmã deles tinha uma dor de cabeça muito forte, e nesse dia ela estava com muita dor de cabeça, e eles administraram na sua irmã esse medicamento chamado Atofanil. O Atofanil, pessoal, ele tinha duas formas de aplicabilidade. Uma era uma injeção intramuscular, que tinha alguma procaína, e tinha uma outra formulação que era endovenoso. Então eles fizeram endovenoso, mas em vez de usar um medicamento que só tinha aquela especificidade endovenosa, eles usaram a injeção intramuscular, que tinha uma quantidade interessante de procaína. E para surpresa deles, a sua irmã melhorou rapidamente da dor. E eles olhando para vamos dizer, essa coincidência, eles notaram que a evolução foi melhor do que feito só pela via, o Atofanil por via endovenosa. Então eles chegaram à conclusão que a procaína tinha uma ação interessante no controle da dor. Lembrando que o princípio da terapia neural é a repolarização da membrana. Eu não vou entrar em detalhes porque o nosso foco não é detalhar uma técnica, e sim a aplicabilidade da terapia injetável. Então vocês podem ver aqui nessa imagem de baixo, uma célula normal entra sódio e sai potássio, isso daqui é a bomba de despolarização, todo mundo já conhece. E o objetivo da procaína é provocar uma repolarização dessa membrana. Então, o estímulo doloroso, para que ele haja, precisa haver uma despolarização da membrana. Então, aqueles pacientes que desenvolvem dor, seja ela aguda ou crônica, a membrana fica despolarizada a todo momento. Então, quando você você aplica um anestésico com baixa dosagem, ele vai ter um efeito neural terapêutico. Claro, ele vai bloquear o canal de sódio e favorece a repolarização da membrana e controlando a dor. Mas quando ele é usado em baixas dosagens, ele não tem um efeito só anestésico, ele tem um efeito neural terapêutico. E isso o efeito dura muito mais tempo. A mesoterapia, essa história aqui do Dr. Pistol é interessante. Ele atendia esse Santo Parré, que era um sapateiro da cidade, que certo dia teve uma crise de asma e o Dr. Pistol ele injetou endovenosamente a procaína 2%, mas o Dr. Pistol já objetivava, pessoal, a vasodilatação, a broncodilatação, pulmonar, e o paciente melhorou substancialmente. O Dr. Pistol já sabia o que ele estava fazendo, então ele procurou a broncodilatação. Interessante que é um motivo de muita confusão dos colegas o termo mesoterapia, porque dá a impressão que a mesoterapia vai ser injetada só no tecido subcutâneo, na mesoderma. Mas Dr. Pistol ele define muito bem que a mesoterapia ela tem um significado muito mais abrangente, que nós vamos ver no próximo slide. Então, quando ele foi perguntado por que mesoterapia, se nós notarmos aqui embaixo, nós temos o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, que são os floretos embrionários. E o mesoderma, se a gente ver aqui, forma a pele
ossos e músculos, sistema circulatório e reprodutor. E ossos e músculos, tendão, são as regiões que nós aplicamos. Então ele falou aqui que ele atua em órgãos que tinham essa mesma origem embriológica e definiu a técnica como mesoterapia. Então essa mesoterapia que é usada na ortopedia não é só a mesoterapia usada com agentes, por exemplo, lipolíticos, que é utilizado na dermatofuncional, que, claro, é o nome correto. Mas o termo mesoterapia vem aqui desses folhetos embrionários. Doutora Stephanie Saunders é fisioterapeuta, ela foi aluna do Dr. Sirix, então ela foi convidada a trabalhar com o Dr. Sirix e ela organizou e deu palestras em toda a Europa, né? Na equipe do Dr. Sirix, e depois ela acabou ministrando cursos específicos para fisioterapeutas. E ela foi a primeira presidente da CSP, que é a Associação Chartered Society Physical Therapy da Inglaterra. Então, lá no Reino Unido, pessoal, eles já fazem técnicas injetáveis desde 1995. Então, aí há mais ou menos 26 anos. Então, nós estamos 26 anos atrasados na normativa, porque muitos colegas já utilizam essa técnica. Este é o livro da doutora Stephanie Saunders, que eu recomendo para todos os colegas estudarem as técnicas injetáveis através deste fantástico livro. Uma das coisas que é cobrado é com relação à carga horária e à formação. Então, nós montamos um curso onde, que é chamado Masterclass, e existe uma formação de 60 horas, ela é dividida por níveis, nível 1, 2 e 3, onde o fisioterapeuta vai adquirindo maturidade e experiência nas técnicas injetáveis. A Poliana está falando que o som está baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, Poliana. Eu vou ter que fechar a tela um pouquinho. Pessoal, tá baixo o som? O Éder, tá baixo o som? Então, eu vou só dar uma aumentada aqui no meu volume. Eu vou fechar um pouquinho a tela e já abro de novo. Pessoal, o som melhorou? Melhorou um pouco, Éder? Ana Fortes, melhorou o som? Então vamos continuar. Então, pessoal, esse curso que nós montamos é um curso de 60 horas, como eu já falei, dividido em 3 níveis, e é o nível também de complexidade e maturidade do fisioterapeuta. E depois, mais para frente, eu vou falar sobre alguns detalhes do curso, caso for necessário. Gostaria aqui também de agradecer e mandar um abraço a outros colegas que ministram cursos de técnicas injetáveis. Um abraço aqui para o meu professor, Dr. Oséias Florencio, da terapia neural, Dr. Clailson Farias, também da Brasfipix, Dr. Oséias da AFB. Aqui, um abraço. É sempre bom a gente lembrar dos nossos professores.
Bom, tudo começa aqui no processo inflamatório, né, pessoal? Deixa eu pegar aqui, eu gosto de usar a caneta. Então, nós temos aqui um processo inflamatório. Você vê aqui a célula de um tecido qualquer. Nós temos aqui uma lesão maciça dessa membrana celular. E aqui vai acontecer o conhecido processo inflamatório. Aí, o que acontece? Quando há uma lesão dessa membrana celular, que é rica em fosfolipídio, começa a desencadear algumas alterações, como, por exemplo, a liberação da fosfolipase A2. E a fosfolipase A2, você já sabe disso, só estou dando uma passada, porque mais para frente nós vamos precisar desse raciocínio. Ocorre uma liberação, que você já sabe, do ácido araquidônico, e nós temos aí essas duas vias. Nós temos a via da ciclooxigenase e nós temos aqui a via da lipoxigenase, que vão originar lá no final a liberação das prostaglandinas e dos leucotrienos. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, eu vou falar mais dessa prostaglandina, porque nós vamos precisar dela depois. Ela provoca a vasodilatação, a hiperalgesia, e ela provoca a inibição da agregação plaquetária. E o tromboxano A2 provoca uma vasoconstrição e uma agregação plaquetária. Guardem esses dois detalhes aqui, porque nós vamos voltar a falar um pouquinho deles. A agregação plaquetária pelo tromboxano e a inibição da agregação plaquetária pela prostaglandina I2. Aqui os sinais cardinais, os colegas já sabem: calor, rubor, o edema, a dor e a perda da função. Lembrando que todo o processo inflamatório nós já desencadeamos uma resposta imunológica, ou seja, adaptativa, ou seja, uma inata. Isso é inerente à lesão do tecido. Tendo patógeno ou não, essas duas ações ocorrerão concomitantemente. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, aqui nós temos um vaso sanguíneo, nós temos aqui uma lesão qualquer do tecido, por exemplo, os PAMPs, que é os patógenos, padrão relacionados a patógenos, que porventura agridam o tecido humano. Aí nós temos uma resposta do endotélio e dos macrófagos, que liberam interleucinas e TNF-alfa, que provoca a quimiotaxia. Então, nós vemos aqui que ocorrem todos esses fenômenos, a adesão dos macrófagos na parede e, consequentemente, eles fazem diapedese para poder ir lá e fagocitar esses PAMPs. Então, isso daqui é quando há uma agressão de um agente patógeno. Eu estou indo bem rápido para a gente evoluir de forma mais proativa. Então, a resposta imunológica, nós temos aqui basicamente esses 4 princípios. Nós temos os indutores, os sensores, os mediadores e os efetores. Então, nos indutores, nós temos os exógenos e os endógenos. Eu gosto muito desse slide aqui, tá? Os exógenos, nós temos, por exemplo, os micro-organismos, que é os PAMPs, que nós acabamos de falar. E nós temos os endógenos, que são os físicos. Mau alinhamento do esqueleto, trauma, lesões isquêmicas, lesões químicas, enfim, todos esses agentes agressores na célula vão desencadear uma resposta da célula de defesa. Por exemplo, aqui está mostrando um mastófito, que tem o chamado Toll-like receptor, que vão identificar esses agentes exógenos ou endógenos. E aí nós vamos ter, claro, obviamente, os mediadores químicos, que é as aminas vasoativas, no caso aqui a histamina, a serotonina e as interleucinas, que são liberadas pelos macrófagos. Obviamente, nós já falamos, a liberação de prostaglandina vai originar todo aquele quadro de febre, de dor, e vai começar a desencadear uma inibição e uma agregação plaquetária, que nós vamos falar mais para frente. E os efetores, que nós já temos aí a participação do leucócito, e todo esse aparato
imunológico das nossas células, vai desencadear todo o processo inflamatório. Então, aqui voltando àquela imagem, só para reforçar, deixa eu trocar aqui. Então, muita atenção nessa prostaglandina indor, que ela inibe a agregação plaquetária, e a tromboxano A2, que promove a agregação plaquetária. Nós vamos falar isso mais detalhado. Vocês notaram que aqui nós temos a liberação, nós vamos falar mais aqui das ciclooxigenases, que é a COX-1 e a COX-2, que são, essas ciclooxigenases participam do processo inflamatório, elas são liberadas pelos tecidos. Então nós temos aqui, vamos falar delas individualmente. A COX-1, pessoal, ela é constitutiva no nosso organismo. Ou seja, por exemplo, aqui no caso, nós temos um exemplo, o estômago, o rim, as plaquetas, o útero e o sistema nervoso central, eles produzem constitutivamente a COX-1. Por que acontece isso? Porque à medida que os tecidos vão se renovando, que é chamado turnover tecidual, isso é mediado pela COX-1. A COX-2 ela já tem uma parte induzida e uma parte constitutiva. A induzida é liberada pelos macrófagos, pelos linfócitos, pelas células polimorfonucleares e pelo endotélio vascular. E ela também tem uma forma constitutiva no rim e no sistema nervoso central. Então, é importante que a gente guarde isso daqui, porque nós vamos precisar depois fechar o raciocínio. Por que é complicado a prescrição da COX-2 para os nossos pacientes, principalmente com dor crônica. Aqui, só de uma outra forma de ver as prostaglandinas, né? Nós já mostramos lá atrás, no outro slide, o que ela faz, vasodilatação, no caso aqui é a prostaglandina I2, a hiperagesia, inibição da agregação plaquetária, e aqui o tromboxano, de novo, ele participa da agregação plaquetária. Eu sei que vocês estão querendo ver já as técnicas injetáveis, mas tudo isso faz parte do entendimento do fisioterapeuta para poder lidar com as técnicas injetáveis. Tá bom? Já nós entramos na ação. Nós vamos falar um pouquinho de corticoide, que é um grande apelo também das normativas. Nós temos aqui um breve histórico, né? Os corticoides já começaram lá com Bartolomeu de Eustáquio, em 1563, que ele descreveu as glândulas suprarrenais, até 1952, com Weston Wood, que purificou o hormônio adrenocorticotrófico, que participa, é liberado pela hipófise, participa para a liberação do cortisol e de outros hormônios também. Mas o que salta os olhos aqui é que em 1948, aqui o Henke utilizava com sucesso a corticoterapia nos pacientes com artrite reumatoide. Claro, o excesso de administração de corticoide provoca uma síndrome, que nós chamamos síndrome de Cushing, como nós podemos ver aqui nesse slide, né? Esse daqui é um paciente típico de Cushing, né? Então ele tem aqui bochechas vermelhas, ele tem a corcova de búfala, também é conhecido como corcova de velho. Você pode ver que tem uma atrofia de membros superiores e inferiores, um abdômen pronunciado, estrias, essa vermelhidão no rosto e essa cifose aqui devido à osteoporose. Lembrando, pessoal, que é importante o corticoide no nosso corpo. Nós produzimos o cortisol, que é um corticoide endógeno. E ele é produzido por essa glândulazinha aqui, que ela monta a cavalo, né, em cima da suprarrenal. Então nós temos aqui a suprarrenal, a gente faz um corte histológico, e ela é dividida em algumas camadas. Nós temos aqui a cápsula, que é a mais externa, a camada glomerulosa, que libera mineral dos corticoides, como por exemplo a aldosterona. Nós temos essa região aqui chamada de fasciculada, que já está no córtex, né? E libera deixa eu tirar aqui essa flecha, e libera os glicocorticoides, como por exemplo a cortisona, o cortisol e a corticosterona. E nós temos também aqui a região reticulada, que libera os hormônios androgênicos,
os hormônios estrogênicos. E a medula, a parte medular, né, da suprarrenal, libera as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Então, lembrando que a nível de hormônio, a suprarrenal é responsável por algo em torno de 5 a 10% dos hormônios esteroidais. A maior parte dos hormônios sexuais, que a gente chama, é liberado pelas gônadas masculina e feminina, cerca de 90%. Então, para que o nosso corpo produza uma boa quantidade de hormônio, de todas essas substâncias que nós falamos ainda há pouco, nós precisamos ter, pessoal, colesterol. Então, aqui, quando nossos pacientes chegam para nós com cansaço, fadiga, a primeira coisa que você deve perguntar é quais os medicamentos que eles tomam. Porque muitas vezes o nosso paciente não está com uma nova doença. Ele está com efeito adverso de medicamentos. Eu poderia citar aqui, por exemplo, vocês podem ver aqui em cima, o colesterol. Existem medicamentos chamados as estatinas. E as estatinas, ela inibe a formação do colesterol. Se inibir a formação do colesterol, nós perdemos todos esses benefícios. Nós temos menor produção de aldosterona, menor produção de cortisol, menor produção de testosterona e menor produção de estradiol. A deficiência desses hormônios vão trazer uma série de malefícios para o ser humano, como, por exemplo, no homem, por exemplo, a testosterona vai dar disfunção erétil, vai dar perda de massa muscular, depressão, ansiedade e assim por diante. Eu vou dar uma clicada em cada uma para a gente observar. Então, aqui no colesterol, por exemplo, se vocês notarem aqui, ó, as estatinas, elas bloqueiam essa enzima chamada hidroximetilglutario-CoA. Então, ela inibindo essa enzima, essa cascata de eventos aqui até chegar aqui no final em colesterol, ela não vai acontecer. Então, nós não teremos aquela quantidade de hormônios produzido pelo corpo e a pessoa vai simular uma nova doença. Nós também temos que lembrar que aqui o bifosfonatos, que são os medicamentos para osteoporose, também inibe essas importantes substâncias aqui, o farnesil pirofosfato, que também participa dessa cascata até formar colesterol. Então, pessoal, esses medicamentos a longo prazo, além de não trazerem uma resposta importante para o nosso paciente, ele traz muito malefício se usado a médio e longo prazo. Aqui nós podemos ver também a aldosterona. A aldosterona é liberada, como nós falamos, pela suprarrenal, e a deficiência de aldosterona, ela aumenta, por exemplo, o desejo por sal, ela aumenta a sede, a fadiga, porque a aldosterona ela controla a pressão arterial. Se você tem menos aldosterona, você não retém sódio. O sódio ele é eliminado pela urina e, consequentemente, quando sai sódio, sai água. Então, a pressão arterial cai. Obviamente que isso é bom para os hipertensos, mas isso dá muita fraqueza, muita indisposição. Então, inibir lá em cima, como nós falamos, a produção de hormônios, diminuindo o colesterol, também nós vamos alterar a produção da aldosterona. Aqui o cortisol. O cortisol ele desempenha várias funções no nosso corpo, como por exemplo, manutenção da glicemia, ele aumenta a reserva de glicogênio no fígado, enfim. É uma substância muito importante para o nosso organismo. Vocês vão ver no slide mais para frente outras ações do cortisol. Então, pessoas que têm hipocortisolismo por algum motivo, é importante que a gente faça a aferição salivar do cortisol. O salivar ele é mais fidedigno pela manhã para a gente ver se esse cortisol ele tem que estar elevado pela manhã e mais baixo à noite.
Mas, se usar medicamentos, como, por exemplo, para inibir a formação de colesterol, nós teremos uma queda do cortisol e o nosso paciente vai sofrer muito mais de fadiga. A testosterona, a deficiência de testosterona, ela causa perda de força, massa muscular, diminuição da libido, depressão e letargia, osteoporose, perda de pelos corporais, oligoespermia e azoospermia. Então, muitas vezes o paciente vai a um outro profissional de saúde com algum desses sintomas e, pasmem vocês, é prescrito um medicamento, quando na verdade é deficiência de hormônios. E quando eu falo deficiência de hormônios, eu estou me referindo ao hormônio natural, tá? Não estou me referindo a metiltestosterona, que é, por exemplo, um análogo de hormônio. Vamos para o próximo slide. Aqui mostrando o eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, a importância, né, dessas glândulas na manutenção da homeostase. Então, nós podemos ver aqui que o hipotálamo libera pela hipófise anterior o hormônio adrenocorticotrófico, que vai estimular a adrenal a liberar os glicocorticoides, os hormônios, as catecolaminas, e nós vamos ter todos esses benefícios, né? Nós teríamos alteração do sistema imune, perda de aminoácidos, aumento da glicose, e em determinados momentos metabólicos isso é importante, tá bom? Então esse slide aqui eu gosto muito dele apenas para simbolizar a ação dessa fantástica glândula. Bom, aqui está a função dos corticoides endógenos, ele regula o metabolismo, regula a resposta ao estresse, o cortisol é conhecido como hormônio do estresse, né? Regula a imunidade e alguns aspectos do sistema nervoso. Lembrando, como eu falei, o cortisol aqui pela manhã, ele aqui às 8 horas da manhã, aqui em amarelo é o cortisol e ele de manhã ele se eleva. É importante que nós tenhamos cortisol elevado pela manhã. E o nosso adrenocorticotrófico liberado pela hipófise, ele também é elevado pela manhã. Tá? Quando nós temos inversão dessa curva, ou seja, o cortisol aumentado à noite, o nosso paciente tem dificuldade para dormir. Eu estou falando de apenas algumas curiosidades, porque um dos nossos grandes apelos e também já está incluídas as normativas para os corticoides. Aqui a ação dos corticoides, eu já estou finalizando essa parte para a gente entrar no que nos interessa de fato. Nós temos uma menor captação da glicose, mas nós temos uma maior captação do glicogênio. Consequentemente, nosso paciente aumenta a hiperglicemia e hiperestrelemia, então muito cuidado administrar corticoide em pacientes com diabetes grave, porque aumenta de fato a hiperglicemia. Claro que se isso for feito uma vez ou outra, nós vamos ter um aumento e depois uma queda dessa hiperglicemia. Mas isso não pode ser feito de forma contínua. Lembrando, pessoal, que tem fitoterápicos que aumentam em até 6 vezes o nível de corticoide no sangue, tá? Como, por exemplo, a glicirrisa glabra, que é o Alka-Sus. Então, quando a gente administra o Alka-Sus, que é um excelente broncodilatador, as crianças usam muito, os adultos também, nós temos que tomar cuidado porque ele costuma aumentar a hiperinsulinemia e a hiperglicemia. Entretanto, o corticoide também provoca funções deletéricas a nível de proteína, então ele aumenta a degradação das proteínas. Então, quem faz uso exagerado, lembra lá da síndrome de Cushing, a atrofia de membro inferior, de membro superior, o uso contínuo de corticoide provoca essa degradação de proteínas, que é o músculo e a atrofia muscular. Aqui outras ações do glicocorticoide. Aqui vale a pena a gente comentar só esse detalhe aqui, ó. Ele reduz a atividade neutrófila e macrófila. Esse foi a grande dúvida dos médicos no tratamento do COVID em qual seria o time para administrar os corticoides.
que é um excelente anti-inflamatório a nível de pulmão, mas eles diminuem a atividade do neutrófilo e macrófilo. Então, o mais importante é o time da administração dos corticoides, que não deve ser no início, como já ficou bem estabelecido, mas sim na evolução do time da infecção pelo Covid. Aqui algumas outras funções, né? Osteoporose, que nós já falamos, e a redução do fibroblasto e menor cicatrização. Tá? Então, quem tem ferida diabética e se administrar corticoide vai estar dificultando o processo cicatricial. Aqui só mostrando novamente o glicocorticoide. Os corticoides são excelentes anti-inflamatórios e eles bloqueiam as ciclooxigenases e também eles inibem a fosfolipase A2 lá naquela cascata do ácido araquidônico. Aqui nós temos um processo inflamatório que é imediato, ele é em 15 minutos, e quem atua mais aqui é a COX-1. Após 4 horas, pessoal, entra de fato a ação da COX-2, a síntese da COX-2, e mais ou menos após 4 horas. Lembrando que a COX-1 ela tem forte influência na prostaglandina I2, né, na prostaglandina E2. Eu vou passar o próximo slide para eu poder sintetizar melhor esse efeito aqui, porque um grande apelo para não utilizar inibidores da COX-2 é de fato que há um aumento das reações tromboembólicas, porque a COX-2, pessoal, ela atua muito nessas duas, principalmente na prostaglandina I2. Então, se você inibe com a COX-2 a agregação plaquetária, e a COX-2 ela não atua muito no tromboxana 2, que aumenta a agregação plaquetária. Então, isso que corrobora muito para os casos de tromboembolismo. Depois, mais para frente, nós vamos falar mais algum detalhe sobre o problema dos nossos pacientes utilizarem a COX-2 por tempo longo. É melhor fazer uma técnica injetada. Aqui os medicamentos, como eu falei lá anteriormente, desde a aspirina, que surgiu em 1900, nós viram lá que a injeção de Pravax já foi feita em 1831, então a injeção surgiu antes do primeiro remédio comercializado, até chegar aí nos anos 50 a fenilbutazona, em 1970 já entrou o ibuprofeno, e aí até 90 já entrou o diclofenaco sódico, e em 99 entrou os inibidores da COX-2, que aqui começou o grande problema, que começou a aumentar os infartos, né, do miocárdio devido ao aumento do tromboembolismo. E hoje, muitos países, na maioria dos países, já é proibido o uso dos inibidores específicos da COX-2, porque você viu no slide anterior que ele aumenta a agregação plaquetária, tá? Formando aí trombos. Então, aqui nós temos outros inibidores da COX-2, por exemplo, o Celebra, nós temos o Etericoxib, nós temos o Valdecoxib, e o Prexige também, que são medicamentos importantes inibidores da COX-2, que tem, alguns ainda são liberados no Brasil, o Bextra está proibido, mas o Arcoxa, por exemplo, é prescrito aí pelos outros profissionais da área de saúde. Mas se você tem um parente, um paciente, ou sua mãe, ou alguém que usa o Arcoxa, vai um aviso que há grande chance, se for uso crônico, e os trabalhos mostraram que o uso crônico, houve mais ou menos no mundo 28 mil óbitos provocados pelos inibidores da COX-2. O grande problema dos inibidores da COX-1, por exemplo, como o ácido acetilsalicílicos e os da primeira família, da primeira geração, de fato é a lesão na parede do estômago, né? Então, o anti-inflamatório ele destrói as prostaglandinas, ele destrói o músculo e isso deixa o estômago careca, né? Formando
podendo formar aqui úlceras. Por isso que os bioquímicos, né, os farmacêuticos, construíram inibidores, fabricaram inibidores específicos da COX-2. Porém, como eu falei, isso trouxe grandes problemas de tromboembolismo. Aqui nós já falamos praticamente sobre os efeitos nocivos da COX-2. Novamente a recomendação de livros. Eu gostaria de dizer que o Dr. Cepeda está muito empenhado para a normativa e ele disse claramente no seu pronunciamento que os colegas devem fazer as suas reciclagens, devem fazer cursos, se prepararem, porque não há caminho mais de volta. Nós vamos ter a normativa mais cedo ou mais tarde. E o COFIT está se empenhando muito para aprovar as normativas o mais rápido possível. Então, vocês podem olhar aqui no YouTube da ANAFIM o pronunciamento do Dr. Cepeda. Uma das... aqui nesse discurso do Dr. Cepeda foi com relação às fragilidades dos cursos de técnicas injetáveis. Eu gostaria de dizer ao COFIT que os colegas se preocupam com essas fragilidades e com essa biossegurança. Nós podemos ver aqui nessa imagem os colegas todos paramentados, o colega que está fazendo o procedimento ali está com luva, está com gorro, está com máscara, foi feito toda uma asepsia. Então, nós fisioterapeutas não deixamos a biossegurança de lado, tá? Isso é ensinado, eu acredito que na grande maioria dos cursos. Pelo menos no Masterclass nós temos todo o cuidado com relação à biossegurança. No curso é importante o conhecimento, o uso desses materiais, né? Entender quais agulhas nós utilizaremos nas técnicas injetáveis e os produtos, os insumos de asepsia. Tudo isso é ensinado no curso. O diagnóstico nós podemos fazer por imagem, quem domina o ultrassom, mas no caso das lesões ortopédicas, nós faremos da propedeuta ortopédica, né? Então nós fazemos os testes que nós aprendemos aí na graduação ou em cursos de pós-graduação. Alguns dos insumos utilizados, é o grande apelo também para que nós utilizamos com uma certa segurança. Aqui nós mostramos alguns medicamentos que nós utilizamos, como por exemplo o dipropionato de betamethasona, que é um excelente anti-inflamatório e muitas vezes basta apenas uma aplicação numa bursa, numa tendinopatia, para que o nosso paciente melhore prontamente. Aqui nós temos um outro medicamento que é muito utilizado, e esse também nós esperamos que faça parte da normativa, para que nós podemos trabalhar com segurança jurídica, né? Não com segurança técnica, porque é muito seguro. O índice de complicações é extremamente baixo, quase que inexistente, com o uso desses medicamentos. Mas nós fisioterapeutas gostamos muito dos medicamentos antihematóxicos. Nós podemos mostrar aqui o Traumel, que na verdade é um blend, né? Eu vou dizer assim, um blend porque tem vários insumos fitoterápicos. E aqui nós podemos destacar um dos grandes insumos, que é a arnica montana, que é um excelente anti-inflamatório. Nós temos aqui a tropameladona, que é um inibidor muscarínico, então ele provoca um relaxamento muscular. A equinácea purpúrea, que é um antiviral, um antibactericida e antifúngico também. Então, todos os insumos, eles têm aqui a Mamelis virginiana, que é um cicatrizante, né, muito utilizado. Então, o Traumel, de fato, ele é um pool de substâncias que favorece a melhora da inflamação do nosso paciente. E olha, colegas, os efeitos adversos do Traumel, ele é praticamente zero, tá? A não ser
dorzinha inicial devido à agressão ou à quantidade de medicamentos, mas isso logo melhora de um dia para outro e o nosso paciente tem uma melhora substancial do processo doloroso. O Tramel existem várias formas de utilização, tem por via oral, sublingual e aqui, claro, os injetáveis. Aqui mostrando na imagem, nós estamos fazendo aqui pápulas, por exemplo, numa lombalgia, nós utilizamos esse tipo de seringa e agulha, toda a asepsia, e nós utilizamos aqui a técnica do Masterclass, que utiliza a terapia neural, onde nós fazemos procaína ou a lidocaína em baixa dosagem, entre 0,7% e 1%, e depois nós fazemos o Tramel, que tem um efeito anti-inflamatório aqui nesses locais. E também, obviamente, vai ter efeito sistêmico, tá bom? Aqui só mostrando numa tela maior os insumos fitoterápicos que pertencem ao Tramel, que nós já descrevemos alguns, né? Por exemplo, aqui com a arnica montana, que é analgésico, anti-inflamatório, a tropa peladona, que é o inibidor muscarino. Numa outra oportunidade nós falaríamos de cada um dos insumos, que eu acho que não vem ao caso aqui. Então o efeito é analgésico e anti-inflamatório. Aqui novamente é o final da fórmula. Também é utilizado o ZEL, né, que é um produto utilizado intraarticular, uma injeção intraarticular, e ele demonstrou, claro, que ele foi comparado a inibidores da COX-2, ele não foi tão eficiente, mas houve uma eficiência quando você vê que o nível de dor do nosso paciente, por exemplo, aqui, ó, que estava alto, aqui o ZEL é a barra em verde, e aqui inibidores da COX-2 a barra em roxo. Então, houve uma melhora, você vê aqui, na rigidez articular, na incapacidade e o índice global dessas disfunções. O que foi legal dessa pesquisa aqui é que houve uma maior tolerabilidade dos pacientes quando utilizando o ZEL do que os inibidores da COX-2. Bom, nós precisamos então mostrar para vocês algumas técnicas injetáveis. Então nós podemos ver aqui nesse caso, uma paciente de 92 anos de idade. O que fazer, né, pessoal? Uma paciente com uma cervicalgia, 92 anos de idade, já tem uma osteoporose, já deve ter uma atrofia gástrica, claro, ela tem uma atrofia gástrica, essa minha paciente, e ela veio com muita dor cervical e já tomava medicamentos sem melhora satisfatória. E aí nós realizamos as técnicas injetáveis na região cervical e a paciente ficou muito contente. Então nós podemos atuar dessa forma em pacientes idosos, que nós não podemos fazer um ajuste quiroprático, uma osteopatia, uma manobra mais forte sobre perigo de fratura. E a eletrotermoterapia também pode ser utilizada, mas uma resposta rápida do controle da dor, a paciente vem menos vezes ao teu consultório e você utiliza essa maravilhosa técnica. Aqui mostrando também que nós podemos utilizar a mesoterapia casado com a terapia neural e com a terapia injetável. Por isso que eu não gosto de falar só em terapia neural, só em mesoterapia, eu gosto de falar em terapia injetável. Porque você utilizar só a procaína, você está fazendo terapia neural. Mas quando você utiliza já os insumos anti-homotóxicos ou muitas vezes o corticoide, você já está fazendo uma terapia injetável. E o fato de injetar em músculo, tendões ou bursas, articulação, você está fazendo uma mesoterapia. Então, por isso que eu acho que o termo terapia injetável é mais adequado para a ortopedia. Aqui mostrando a gente fazendo aplicações em pontos gatilhos na cervical e aqui já a nível do crânio, já aplicando aqui no nervo occipital maior. Esse paciente tinha muita
dor de cabeça. Ele relatava que quando encostava a nuca no hotel, por exemplo, ele chegava à tarde, né, viajante, aí ele chegava no hotel da cidade que ele estava viajando, encostava a nuca na base da cama, e aí ele já tinha dor de cabeça, porque pressionava o nervo occipital, que provavelmente já tinha uma neuropatia. Então nós fizemos aqui a terapia injetável, utilizando o Masterclass, e aí o paciente ficou muito contente com o resultado. Aqui alguns pontos que a gente pode utilizar, são pontos clássicos que nós podemos utilizar, inclusive na dor de cabeça. Aqui mostrando, e esse daqui é um paciente real nosso, é um paciente diabético, que tinha uma neuropatia importante, uma dor excruciante na coxa. Então, dor na face anterior da coxa, desconfie de neuralgia do nervo cutâneo femoral lateral. E normalmente isso acontece, pessoal, com os pacientes que tomam metformina por longo tempo. A metformina ela expolia a vitamina B12. Então, essa expoliação da vitamina B12 provoca a neuropatia diabética, B1, perdão, não é B12, B1. Então, nós podemos realizar aqui ó, abaixo da espinha ilíaca, um dedo abaixo da espinha ilíaca, passa o nervo cutâneo femoral lateral. Aqui não é uma área que tem vaso sanguíneo, mas nós utilizamos uma técnica de puxar o êmbolo para ver se não vem sangue. Aí o dedo abaixo você faz aqui a inoculação do medicamento. Tá bom? Isso melhora. E também nós podemos fazer pequenas... Nós podemos fazer aqui pequenas pápulas em todo o trajeto doloroso, utilizando aí o casamento dessas técnicas. Aqui mostrando, por exemplo, fazendo o ZEL intraarticular no joelho. E o ZEL ele é interessante que ele possui, além da arnica, que é um anti-inflamatório, ele possui aqui o Ducamara. O Ducamara, pessoal, ele é rico em silício. E o silício faz parte de todo o turnover do tecido ósseo. Então, o silício ele participa da mineralização da matriz extracelular, estabiliza a fibra de colágeno e aumenta a proliferação do osteoblasto. O osteoblasto ele é um construtor de osso. Aqui nós podemos ver uma aplicação numa sacroileite. Aqui nós podemos ver que existem outras áreas que nós aplicamos. Nesse caso aqui, esse paciente tem uma lombalgia, então nós usamos um protocolo que utiliza a inoculação desses medicamentos, né, de forma injetável, em pontos específicos, principalmente aqui na região sacroiliaca bilateral. Nós podemos fazer um ponto mais superior e outro ponto mais inferior, e fazemos as técnicas injetáveis entre o processo espinhoso. Vamos supor que é um processo espinhoso aqui, outro aqui. Nós fazemos aqui a 2 dedos laterais essas pápulas e aprofundamos um pouco com a procaína ou com a lidocaína, os antimotóxicos e eventualmente os corticoides são indicados. Já estamos finalizando. Aqui, nesse estudo, foi comparada a mesoterapia com técnicas sistêmicas e houve uma melhora muito mais importante nas técnicas injetáveis em comparado com as técnicas sistêmicas conforme esse trabalho. Então, a mesoterapia como tratamento foi superior à terapia sistêmica com controle da dor. Aqui mostrando também a técnica injetável para liberação de trigger points. Então, aqui mostrando pontos gatilhos que podem ser inibidos utilizando a técnica injetável. Isso daqui é fantástico, só a dor praticamente melhora na hora. Recentemente eu tive uma paciente com muita dor de cabeça e ela tinha muitos trigger points no esternocleidomastoideo, onde nós fizemos aplicações nesses pontos
E o diagnóstico era muito fácil, eu só fazia dígito-pressão aqui nesse ponto do esternocleidomastoídeo, a dor irradiava para a cabeça, ou para a face, ou para a nuca, e aí nós inoculamos aqui injetavelmente a terapia injetável, e a paciente ficou muito contente com o tratamento. Aqui, o que fazer, pessoal, numa artrose da metatarsofalangiana do hálux? Muito poucos recursos da fisioterapia tradicional. Mas nós podemos usar aí uma técnica injetável, aqui o acesso é mais lateral, lembrando que aqui passa o tendão, né? E mais aqui passa a artéria pediosa. Sempre nós devemos puxar o êmbolo para que nós não injetamos o insumo no vaso. Então, aqui é uma técnica que eu fiz nessa paciente e ela ficou muito contente com o tratamento. Aqui mostrando, não dá para entender, mas aqui está mostrando o limite do trocânter maior. Aqui nós estamos fazendo uma aplicação intraarticular de quadril, numa coxartrose. Claro que é uma técnica que apoia as outras técnicas da fisioterapia, como a cinesioterapia, fortalecimento, com pilates, ou enfim, seja o protocolo que você utilizar. Quando nós utilizamos essa aplicação, o paciente melhora muito da dor e facilita todo o trabalho de cinesioterapia. Aqui mostrando também a aplicação da síndrome do túnel do carpo, é uma técnica muito fácil de ser aplicada e os nossos pacientes geralmente ficam muito contentes com o resultado. Aqui mostrando, o caso desse paciente aqui eu não posso deixar de falar, é um rapaz jovem, professor de educação física, que sofreu um acidente de moto e ele teve uma lesão, uma fratura e uma lesão no tornozelo direito, pessoal. E ele foi para a cirurgia e o cirurgião operou o tornozelo esquerdo. E além dele não ficar bom do tornozelo da fratura, ele adquiriu problema no tornozelo operado, que não tinha nenhum problema. Então nós fizemos aqui um tratamento casado com terapia injetável, aqui foi usado a viscosuplementação na articular e foi usado também ondas de choque e nós orientamos exercícios domiciliares. Lembrando que toda técnica ela é precedida de marcações, onde a gente faz no paciente, e nós, com essas marcações, nós temos de fato o local correto da aplicação dos insumos medicamentosos ou fitoterápicos. Aqui mostrando, por exemplo, se eu quiser fazer aqui numa raiz L4 ou L5, a gente criou um método de marcação e quando eu entro aqui eu vou chegar certinho na raiz de L4 e o paciente vai melhorar de uma ciática aguda que muitas vezes não melhora com outras técnicas de tratamento. Claro que esse paciente vai fazer a descompressão, vai fazer fortalecimento mais tarde, então a terapia injetável ela corrobora com o resultado do tratamento, mas alivia muito a dor aguda e favorece as outras técnicas de fisioterapia. Aqui nós já falamos do curso Masterclass, né, que são 60 horas, e nós separamos por nível de acordo com a maturidade do colega fisioterapeuta e o grau de complexidade vai aumentando de acordo com os níveis que ele vai fazendo. Então, o aluno do nível 1, ele tem uma complexidade menor, né, ele vê tudo, mas a gente permite que ele faça aplicações mais simples, articulares, no esqueleto appendicular, e à medida que ele vai evoluindo no nível 2, ele já é triado para as técnicas mais complexas até chegar no nível 3. Nós fizemos um levantamento, já estou chegando no final, nós fizemos um levantamento aqui do nosso atendimento. Então nós atendemos, isso foi no primeiro curso, tá? Nós já estamos com 270 pacientes atendidos aqui de forma ambulatorial e a Anafim ela apoia os cursos, vai apoiar os cursos que têm prática ambulatorial. Então, nós nesse trabalho aqui nós atendemos 83 pacientes, 37 era do sexo masculino, 63 do sexo feminino. A escala analógica apresentada
foi de 8,73 para o gênero feminino e 8,50 para o gênero masculino. As patologias, as disfunções, as doenças mais acometidas de fato foram o joelho e o ombro, foram os campeões. E nós tivemos aqui, antes do tratamento, a escala analógica na média entre homens e mulheres era de 8,6. E após 24 horas, nós tivemos uma melhora de 56%, com a escala analógica caindo quase que pela metade. E para nossa surpresa, nós fomos atrás desses pacientes, fizemos um follow-up aí de 4 meses, e para nossa surpresa, os pacientes ainda se encontravam muito bem, né, utilizando um questionário simples, e nós tivemos aí quase que uma manutenção da melhora do quadro doloroso. Bom, pessoal, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado desse workshop. Na próxima quinta-feira, nós receberemos a doutora Camila, que vai falar sobre estimuladores e preenchedores de colágeno. Com certeza vai ser uma brilhante palestra. E com essa minha singela palestra, eu termino por aqui. Aqui estão os meus contatos, tá? Os colegas fiquem à vontade, se quiser um PDF ou se quiser essa mesma palestra, eu tenho o máximo prazer de enviar. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu tive um probleminha no link do YouTube, mas essa palestra vai ficar gravada e eu espero que os colegas apreciem. Então, eu me despeço por aqui, um forte abraço, agradeço a presença de todos. Eu estou vendo aqui, me despeço aqui, doutora Márcia Consulim, doutora Mônica, doutora Débora, doutora Daniela, enfim, vários colegas que estão aqui presentes. Um forte abraço e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!